superior. Mas vemos que eles estão juntos, mas ainda não foram ligados por espessura que une os dois polos. Essa espessura foi descoberta não por pessoas comuns ou carentes de ideias, foram criadas pelos cientistas que estudam os astros. Lembre, os pontos não foram difundidos, precisando de uma substância que os unam eternamente. Com o sumiço de Eva, sabemos que um lugar de uma mãe foi substituído por divindade, que Adão foi procurar na mata, se escondendo de seu Criador. Os cientistas inventaram uma sonda secreta que é capaz de medir o espaço deixado por duas partículas, assimilando os arcos coloridos do céu, que aparecem para lembrar da aliança que Deus fez com Adão. Esse espaço, devido pelas partículas medidas pela sonda secreta, também não se sabia o paradeiro, assimilando Eva, a primeira dor de parto da humanidade. Foi descoberta pela contagem do átomo que ficava entre as partículas, que teria que ser nomeada como uma descoberta astronômica, que teria um certo corpo para se abrigar no espaço. Com o acordo feito pela união das três religiões monoteístas, nos unimos, ciência e religião, para que o nome científico da partícula construa a nova aliança ou a segunda vinda do Messias há 2.200 anos atrás, sendo um corpo de luz, precisa de um corpo de matéria para que o que for ligado na terra seja ligado no céu. As escrituras, que são os registros acessados pelo conhecimento humano, não foram capazes de revelar a segunda vinda do Salvador. Talvez um suposto pecado materno por Eva ter tido filhos com Adão depois de comer o fruto. Isso foi a herança da traição. Quer dizer, histórias e os ditos que diziam que iria haver o Apocalipse falhou. As profecias não foram cumpridas em seu prazo de tempo atual. E isso causa uma dor tão grande em Deus, pois ele se personifica nas coisas materiais, querendo um relacionamento recíproco, e não consegue, pois todas as tentativas de reconstrução do paraíso estão estacionárias dentro de ideologias seculares, atrasando cada vez mais sua volta ao seu trono na terra. Sendo o sonho de nosso Criador interrompido por Adão, pois ele era o primeiro amor do universo cósmico, o Senhor já fez seu protagonismo de nascer de sua mãe Maria, avisada por Gabriel que iria ter um filho do Espírito, que ele é o Salvador da humanidade. Maria tem um túmulo na terra, dando uma resposta ao descendente que a mãe de Deus, Filho, está com uma chance de ressuscitamento prometida por escrito, que todos um dia seremos ressuscitados para uma nova pátria terrena que descerá dos céus, para que possamos viver com Ele, como Ele é. Sem conflitos, pobreza ou doenças, livres dos incômodos e tribulações do Espírito, Deus quer que reconheçamos Maria não como uma deusa, mas como um corpo celeste entre nós, e reconhecimento de mãe divina, para surgir novos nomes, originando uma supremacia restaurada pela vinda do segundo domo, ou quer dizer, uma aliança no céu feita por um Deus Pai, uma Deus Mãe e um Deus Filho, que após o primeiro domo surgido
de uma divindade animal, seja restaurado as duas partes do arco inferior e superior, ligados por um átomo que foi assimilado a Maria, que é o intervalo que os cientistas chamam de corpúsculo, uma pequena emenda do elo da nova aliança no céu. Esse evento se chama Última Festa da Trombeta, que serão tocadas no dia do juízo final, para a ressurreição dos mortos, que se batizarão nas águas da purificação. É um evento do céu, mas como temos a mesma vontade para o bem, é necessário saber quem está no trono da terra. Os progenitores dos pioneiros do começo da era, pois sem a hierarquia, a ordem divina, não podemos morrer fora do tempo, ocasionando um suicídio ou derramamento de sangue por falta de conhecimentos do começo da fé. Grandes potências de governo crescem em conflitos por causa de uma separação. Nos separamos a proteção com metal, pedras, madeiras, extraindo a matéria-prima, agredindo o solo para nos proteger e acabarmos cercando a liberdade, nos aprisionando em cidades e estados sustentados por nosso trabalho desde 10.000 anos antes de Cristo ser crucificado. O homem age assim, se destruindo e se aprisionando. Nos tempos de Abraão, o comércio exigia uma certa liberdade de pensar em favor do poder econômico. Vai viver mais quem tiver mais e ajudar quem precisa. Seu pai terá que conhecia muito bem essa lei e não cessava em acrescentar soluções religiosas aos viajadores e tinha o costume de fabricar deuses de conhecimento oculto. Isso ajudou muito em sua sobrevivência e família. Não se sabe ao certo quem é a mãe de Abraão, mas seu pai costumava mandar Abraão vender as peças de esculturas nos povoados próximos. Esse exemplo foi repetido em vários lugares onde os primeiros descendentes viviam com Akhenaton. Também foi assim, por um motivo, seu pai Tutankhamon, por um motivo de divergência de pensamento, seu pai Tutankhamon achou que seu filho era louco, pois ele não se comportava como os outros de sua civilização, querendo sempre o alimento e uma companheira. Deixava de buscar a luz e se aproximava da natureza cada vez mais. Já nos dias de hoje, vemos pessoas que têm o mesmo exemplo de separação familiar da natureza e divindades. Isso é porque ainda não foi construído seu elo, ainda precisa reparações. O elo entre o homem e Deus existe, mas falta unir com o pensamento científico e religioso, que, por exemplo, herdado ainda são opostos esses três átomos, que são as duas partículas e o corpúsculo do átomo, devem ser iluminados pela divindade que dá luz ao cérebro e coração, engrossando a linha da aura, causando longanimidade ao ser. Quando o elo das partes do domo for reconstruído, o caminho do bem dará prazer e êxtase ao corpo e sentirá paz e alegria. Isso é a presença de Deus em nós. Temos que organizar os pensamentos por boas palavras, em seguida as boas atitudes que ajudam nas horas difíceis. No começo do monoteísmo não foi diferente. Essas religiões também se dividiam, assim como nascia o monoteísmo e suas divisões deixadas pela herança de Adão. O politeísmo dividido, o monoteísmo se separou e surgiu o teísmo.
Com essas separações historicistas, as três maiores religiões se dividiu junto com os ensinamentos preditativos, causando uma identificação apenas teísta, que é acreditar que Deus veio à Terra, deixou ensinamentos e vai voltar para um tel-mundo. Sem dispensar os dois lados da moeda, agora Egito de Akhenaton e seu pai Tutankhamon, também divididos iguais. O Oriente dividia também os deuses indianos monoteístas em estilhaços. Isso fez com que a base da força de exército de Deus fosse rendida e desmorona os pilares primordiais, que é o perdão, piedade e misericórdia. E surgem vários tronos falsos, muitos líderes se prejudicaram e foram tornando-se elos fechados, sem restauração e conserto. Quando os mais fortes entravam em procrastinação e precrastinação, sem entendimento do espírito do meio, não conseguiam se estabilizarem em fé e partiam para a guerra. Brigas que não têm cabimento de serena harmonia ocorrem até hoje nas religiões dívidas, que não reconhecem o elo da criação e parte para a destruição em massa. Esses são os exemplos que os descrentes estão escrevendo na sua linha de fronteira entre dois domos e um Criador. Se negarmos esse conhecimento, estamos em colapso e impediremos a ordem divina, que é a união de todos os povos da terra para uma regência universal. Só assim a Arca da Aliança verdadeira será estabelecida. Precisamos nos unir para que o verdadeiro povo nos traga a proximidade de um mundo teocrático, que vê a arte como uma forma de colocar Deus no centro de tudo, do universo em que estamos, enquanto tabus forem o norte e o sol se escurecer, e a lua se tornará sangue bebido pela língua de cães com fúria nefanta. Em três dimensões, assimilando as três fortes potências, Índia, Roma e Meca, podendo ter divisões na Índia, do Yoga e Ramayana. Roma extraída da Grécia, que resulta no Oriente e Ocidente, historicista e predicativos, originários da pureza do império luxuoso de Mustafa. Mohammed não teria sido um lindo califa sem sua princesa Jade, que no monoteísmo praticam uma única crença em seus pilares, tendo como símbolo hexagrama a Kaaba, e seus devotos transformando o novo caminho de Deus em ressurreição, sendo o livro luminoso o caminho claro para as águas. Amém. Sem dúvida, Deus é grande, né? Minha Cristal deseja bênçãos significativas e muito obrigado pela compreensão